Salve, nação tricolor! Tudo beleza? Bom, estou aqui para gravar, para falar com vocês sobre o pós-jogo de Inter de Porto Alegre e São Paulo. Foi um jogo feio, um jogo muito ruim de assistir. Não me diga! Sim, é. São Paulo teve um momento de 10 minutos de bom futebol no segundo tempo. Nada além disso. São Paulo começou com o Inter marcando no seu próprio campo, no campo do São Paulo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no começo foi o Lucas jogando pela direita. O Luciano jogando pelo meio e o Lucas pela direita. E ficou um jogo no primeiro tempo de intermediária, sem chance de gol, ninguém criou nada. Nem o São Paulo, muito menos o Inter de Porto Alegre. Ninguém criou nada. Jogo horrível no primeiro tempo. Isso me irrita! Única chance, única chance esboçada no primeiro tempo foi uma bola que o Nestor virou, tentou virar. O Calera entrou por trás da zaga e bateu meio desajeitado. E o goleiro quase se atrapalhou e botou para fora. Foi só isso. Sabe, deu uma impressão de que quanto mais esse time treina, pior fica. Porque toda vez que o São Paulo tem um grande período para treinar, quando volta, parece que volta pior. Time horrível, horrível. Aí voltou para o segundo tempo, sem alteração, que também já achei um outro crime. Mas o time voltou um pouquinho melhor. Por que o time voltou um pouquinho melhor? Porque o Zubeldia tirou o Lucas da direita, trouxe ele para o meio, que é o lugar dele. O Zubeldia tem que entender que o Lucas não dá para jogar na direita. Definitivamente, o Zubeldia tem que entender que o Lucas não dá para jogar na direita, não tem como. Não tem como. E aí com esse esboço, o Lucas jogando pelo meio, logo aos 7 minutos veio o lance polêmico do jogo. Uma bola lançada pelo Lucas, o Calleri entrou por trás da zaga e cabeceou para o gol. Fez o gol 1-0. Porém, o Bandeira deu o impedimento e o VAR confirmou o impedimento, sendo que o Calleri estava no mínimo, na mesma linha. Então, São Paulo foi garfado, roubado, assaltado lá em Criciúma. Simples assim. O VAR simplesmente roubou o São Paulo. Porque o Calleri estava no mínimo na mesma linha. No mínimo. Além desse lance, o próprio Lucas criou mais desperdiçou duas chances. Duas chances. Não que ele tenha desperdiçado, o goleiro do Inter que fez duas grandes defesas para depois sair. Aos 24 minutos do segundo tempo, o Zubeldia já tinha tirado o Luciano, que não jogou nada, o Nestor, que não jogou nada, e o Luiz Gustavo, para colocar o Galopo, o Eric e o Ferreirinha. E aos 35 minutos, ele tirou o Lucas, poupando para o jogo de domingo, que tem clássico domingo, e para colocar o André Silva. E depois, aos 41, tirou o Calleri para colocar o Juan. Mas ainda assim, o que mais me deixou chateado foi que ele deixou o Lucas 70 minutos jogando na direita,
onde o Lucas não jogou nada, correndo atrás de lateral. Aí colocou o Lucas 10 minutos na posição que ele rende, e o Lucas quase fez o gol, criou jogadas, ou seja, mostrou onde ele tem que jogar. E chegou o momento do Zubeldia decidir entre o Lucas e o Luciano. Para mim, não dá mais para ter o Lucas e o Luciano no mesmo time. Não dá mais. Entendeu? E para ele deixar o Luciano, ele vai ter que sacrificar o Nestor. Porque o Rato, para mim, é o que vai exercer a função que ele precisa na direita. Lucas no meio, o Rato na direita, Caleri e o Luciano dança. Não vai ter outro jeito. O que não dá é você empurrar o Lucas na direita, isolar o Lucas na direita para deixar o Luciano jogar. Isso é, para mim, um absurdo. Tá? Bom, no final das contas, na minha opinião, o São Paulo deixou de ganhar 2 pontos em Porto Alegre. Porque o Inter estava muito desfalcado. Muito. Além de todos os desfalques que o Inter já tinha, devido a convocações para a Copa América, a jogadores lesionados, logo aos 2 minutos ele perdeu o Alan Patrick, que já foi um grande reforço também. Então, na minha opinião, o São Paulo deixou de ganhar 2 pontos. Ele não ganhou 1 ponto, ele deixou de ganhar 2. Que era para ter saído com a vitória de Porto Alegre. Se jogasse um pouquinho de futebol. Porque o futebol apresentado no primeiro tempo foi horrível. Abaixo da média. Abaixo da média. E o Zubeldia, chegou a hora dele pensar. Falou, não dá. Luciano e Lucas no mesmo time, não dá. A não ser que ele chegue para o Luciano e fale, Luciano, você é segundo atacante e ponto. Não tem que empurrar o Lucas para a direita. Não tem. Tá certo? Bom, antes de eu dar nota para os guerreiros, quero pedir, para você deixar o seu like, se inscreva no canal, quem não se inscreveu, ative o sininho, nos ajude aí, tá bom? A crescer, a fortalecer aí o nosso canal, tá certo? Também quero pedir a vocês que compartilhem o link desse vídeo para mais pessoas, para ajudar a gente a crescer também, tá bom? Bom, vamos para as notas. O Jandrei não fez nenhuma defesa, nota 6 para o Jandrei. O Igor Vinícius não apoiou, mas também não comprometeu. Então, nota 5 para o Igor Vinícius. Aliás, nota 6. Ele deu um cruzamento uma hora lá, na cabeça do Lucas, que era meio gol. Que o goleiro do Inter fez um defesaço. Então, nota 6 para o Igor Vinícius. Diego Costa, nota 6. Alan Franco, para mim, um dos melhores da partida, nota 7. O Wellington, horroroso, nota 5. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, gente, dá outra pegada no meio-campo, na minha opinião. Então, vou dar uma nota 7 para o Luiz Gustavo. O Alisson é o motorzinho do time. Para mim, vou dar uma nota 6 para o Alisson. Nestor, mal, nota 5. O Lucas, pelos 10 minutos que ele jogou na posição que ele tem que jogar, nota 7. Luciano, horroroso também. Primeiro tempo sumido. Nota 5 para o Luciano. O Caleri, brigador de sempre, toma porrada. Fez o gol que foi afanado. Então vou dar uma nota 7 para o Caleri. Para os jogadores que entraram, o Galopo. Ele protagonizou uma cena lá, teve uma hora, que ele subiu nas costas do René, lateral esquerdo.
Ele na mesma jogada ele conseguiu empurrar, conseguiu pular por cima do cara. Nossa, foi grotesco. Grotesco. Nota 5 pro Galo. O Eric. O Eric tem hora, eu acho que ele cisca demais. Então eu vou dar uma nota 5 pro Eric. Ferreirinha. Ele tenta, mas tem horas eu acho que ele prende muito a bola também. Nota 5. O André Silva. Para mim ele tá sem ritmo, sei lá, tá esquisito. Vou dar uma nota 5 pro André Silva. E o Juan, muito pouco tempo sem nota. Ou seja, nenhum dos jogadores que entraram, na minha opinião, ajudou a mudar nada nesse time. Tá? A única coisa que mudou de fato foi a mudança de posicionamento do Lucas. O Lucas é o melhor jogador do time. Você tem que colocar ele aonde ele se sente melhor. E não onde o treinador quer que ele jogue. Eu sempre falo, principalmente nas lives, que todo treinador tem suas manias, tem suas teimosias. Eu já estou começando a identificar que a mania do Zubeldia é essa, a teimosia. Porque não dá, não pode, em hipótese alguma, o Lucas jogar na direita como ele jogou ontem. Já a segunda partida contra o Cruzeiro foi a mesma coisa. Não dá. Você tem que privilegiar o melhor jogador. Porque senão vai dar a impressão de que muitos que falam que o Luciano é o dono da panela, que essas pessoas têm razão. Quer dizer, o Luciano não é sacado do time, o Luciano não é colocado em outra posição porque ele não rende. Sendo que ele, na minha opinião, é inferior ao Lucas. Porque o Luciano, futebolisticamente falando, ele é inferior ao Lucas. Tá certo? Bom, vou ficando por aqui. Amanhã eu devo voltar para fazer o pré-jogo, mesmo porque domingo tem clássico, né? Domingo tem a galinhada lá no Itaquera, na Arena de Pirona. Dia de cozinhar a galinhada. Então vamos que vamos. Tá certo? Vou ficando por aqui, lembrando que esse é o canal Chama Tricolor. Uma chama que arde no peito e jamais, em hipótese alguma, vai se apagar. Até a próxima.